Então, esse vídeo é sobre a corrida das vacinas, quais são e como funcionam as mais conhecidas. Então, vacinas elas simulam uma infecção para que o corpo possa produzir uma resposta imunológica, e essa resposta imunológica ela tem que ser duradoura, e as vacinas devem ser seguras, então as reações graves devem ser raras, e como elas são administradas em pessoas saudáveis, qualquer risco envolvido deve ser muito pequeno e muito bem estudado. Aqui a gente tem os vários tipos de vacinas. As mais conhecidas são de organismos atenuados, organismos inativados, toxoides, vacinas de subunidades, vacinas conjugadas e, por último, as vacinas de DNA, de RNA e de vetor viral, que são vacinas que estão em testes, ainda não estão autorizadas para uso em humanos, não há exemplar. Esse quadro a gente vê como é complexo e demorado o desenvolvimento de uma vacina. Algumas doenças até hoje não se encontrou vacinas, como o HIV, aqui MERS, são 6 anos de estudos e ainda não se encontrou. SARS-CoV-1 são 17 anos, ainda não há vacinas. O Ebola, 15 anos, né, e agora está liberado para algum um tipo restrito de população. A polio levou décadas para ser desenvolvida, e a SARS-CoV-2, a grande questão é porque em um ano e meio, se teria garantia de que vai se ter uma vacina aprovada. Então é importante também conhecer como é o desenvolvimento padrão de vacinas para poder comparar com o que está acontecendo na atualidade. Então, para desenvolver, existem duas etapas, a pré-clínica e a fase clínica. A pré-clínica é uma fase feita em laboratório para se escolher um antígeno e testes em animais, que são as cobaias, correndo tudo bem, isso leva de 5 a 10 anos. Os resultados positivos passa para a etapa de testes em humanos. Essa etapa compreende 3 fases. A fase 1 é teste em poucos voluntários, poucas dezenas, então é para ver a toxicidade, a reatividade, a imunogenicidade. Então tem que ser em poucas pessoas, correndo tudo bem, passa para a fase 2, que aí são centenas de voluntários. Então se faz toda uma avaliação, de novo, dos riscos, das imunogenicidade, da segurança, correndo tudo bem, vai para a fase 3, aí já são milhares de voluntários, é uma população mais heterogênea, e aí se observa como essa vacina vai se comportar com essa população. Cada etapa dessas leva em média 3 anos para fazer uma avaliação de como está reagindo no organismo. Passando da fase 3, essas vacinas passam por uma avaliação das agências, que aqui no Brasil é a Anvisa, o FDA nos Estados Unidos e a EMA na Europa. Se tiver os critérios exigidos, eles são liberados, recebem uma autorização, licenciamento, e são liberados para vacinação em massa. Ainda é uma fase 4, mais ou menos uns 2 anos de vigilância, porque aí, lançada em massa, vai se ver como é que essa vacina se comporta com grupos genéticos diferentes, crianças, grávidas, idosos, pessoas com múltiplas doenças. Então, ainda, mesmo aprovada, ela ainda fica sendo monitorada. E o que se vê na atualidade é uma velocidade jamais vista. Então, simultaneamente, em 6 a 9 meses, foram feitos os testes em laboratório em animais, os pré-clínicos, e também simultaneamente as fases. Né? Então, existem estudos de vacinas que juntaram a fase 1 a 2, né? Então a população, e depois pularam para a fase 3. Outros estudos juntaram a fase 2 com a 3, então por isso a velocidade. As vacinas de RNA e de DNA, se alega que elas são mais rápidas de serem produzidas em laboratório, e porque podem ser feitas também em quantidade,
Então, essa parte se justifica a rapidez, mas tem os testes em animais, em humanos, que deve ter seu tempo. A gente estamos vivendo, né, uma nova era das vacinas. Então, aquelas tradicionais conhecidas, agora nós estamos com as vacinas gênicas, vacinas de vetor viral e vacinas usando nanotecnologia, que é algo diferente. Então, as vacinas gênicas são as vacinas de DNA. O DNA é o material genético de dupla hélice. E a vacina de RNA, que é um material de hélice única. Vacinas de vetor viral é pegar um vírus e retirar o material, tornar ele mais amenizado, tira o material genético dele e coloca dentro o material genético de interesse semelhante ao do vírus, né, SARS-CoV-2. Então, a nanotecnologia que está se usando nas vacinas são materiais muito, muito pequenos que são utilizados para carrear esse material genético. Então, 1 nanômetro é igual a milionésima parte de 1 metro. Então, são materiais muito pequenos. E não há vacinas de RNA mensageiro até o momento, de DNA e de vetor viral autorizadas para uso em humanos. Então, ainda são vacinas que estão em desenvolvimento, né, em testes. Aqui é um quadro da OMS, de registros das vacinas, são mais de 200 vacinas registradas. Esse link, esse que está escrito em azul, são os links que se abrem para cada etapa dos estudos. Aqui já se vê que a fase 1 e a 2, vários estudos juntaram fase 1 com 2, depois já foram para a fase 3. Então, a gente está vendo a Sinovac, a vacina de Wuhan, de Pequim, a Oxford, a CanSino, que é chinesa, a Gamaleya, que é russa, a Janssen. São as vacinas que já estão em fase 3 e estão fase de finalização. Então, as vacinas dos tipos que a gente tem, que estão concorrendo, as candidatas. Vacina de DNA, que é da Inovio, não existe nenhum exemplar até agora. Vacinas de RNA, a Pfizer e a Moderna, também não existe um exemplar autorizado para uso em humanos. Vacina de vetor viral, a AstraZeneca, que é da Oxford, a CanSino é chinesa, Janssen, e a Gamaleya, que é a Sputnik. Existe de uso restrito para ebola, zika e dengue. Vacina de subunidades, que é a Novavax, que tem exemplos como vacinas de herpes, né, de HPV. Vacinas de vírus inativado, a gente tem a Sinovac, que é a Coronavac. Um exemplar é a polio. E, então, vacinas de vírus atenuado, então é o vírus, passa por um processo, ele é enfraquecido, ele ainda tem um certo poder de infecção, mas ele está enfraquecido, é inoculado no indivíduo e se vê a resposta imunológica dele. A vacina está sendo desenvolvida pela Índia. Vacinas de vírus inativado, o vírus passa por um processo que é com formaldeído, é um elemento que então inativa o vírus, não tem poder de infecção, porém esse material, esse formaldeído, ele tem toxicidade. E a vacina que está usando então, o vírus inativado é a Coronavac. Vacina de DNA, que é a Inovio. Então o DNA ele é fechado num círculo, isso se chama plasmídio, que é uma maneira de carregar esse material genético, é inoculado na pessoa e se vê a resposta imunológica. Vacinas de vetor viral, então aqui a gente tem o vírus, aqui é um outro vírus, se retira esse material genético do interior e coloca o material genético do vírus de interesse, inocula no indivíduo e vê a resposta imunológica. Então, ele é uma espécie de carreador, né? Então, a Oxford usa essa tecnologia, a Sputnik e a Janssen usam essa tecnologia. Então, aqui a gente tem um adenovírus,
né? Então, essas de vetor viral, o que eles fazem é isso. Então, retiram o material genético desse adenovírus e colocam outro material genético do vírus da sequência de interesse e é inoculado no indivíduo e se vê a resposta imunológica. Aqui, a vacina de RNA mensageiro, o RNA, o RNA nu, ele é muito rapidamente degradado, então ele precisa ter uma proteção para que ele possa ter durabilidade e chegar aonde a função dele. Então, o RNA são essas partículas em verde e ela precisa ser protegida com nanopartículas que vão fazer todo esse carreamento. Então, a gente tem a Moderna e a Pfizer que usam as vacinas de RNA mensageiro. Elas vão no interior da célula, vão levar a mensagem para que seja produzida o antígeno e aí a própria célula produz. Né? Então, aqui a gente está vendo toda a proteção, o RNA mensageiro em verde, essas partículas, e os nanomateriais protegendo, né, essas células. Aqui a gente também tem um outro exemplo de nanomaterial, que é as partículas de ouro, então com material por fora do genético. Esses fiozinhos são o polietileno glicol, que é um outro nanomaterial que ajuda a proteger e dar durabilidade. Então aqui a gente está vendo assim os sistemas de entrega, né, de nanopartículas. Então pode ser para drogas e pode ser para vacinas, antígenos. Então a gente tem lipossomos, aqui a gente tem sílica, que é uma nanopartícula magnética. Temos os lipídios, né, nanopartículas de gordura, polímeros, dendrímeros, nanopartículas de carbono, que fazem essa entrega. Então, a vacina de DNA, ela tem vários, é um processo complicado, né? Então ela precisa atravessar a membrana, então são vários desafios. Então ela passa pelo citoplasma e tem que encontrar o núcleo, atravessa o núcleo, dá as instruções para que essa célula comece a produzir a sequência do antígeno e expresse ela mesma, né? A vacina de RNA também, então tem que atravessar a membrana, passar pelo citoplasma, encontrar o ribossomo, passar as instruções e o ribossomo passa a produzir a proteína de interesse, né, que seria o antígeno viral. Então a membrana já é um processo, é um desafio, então esses antígenos precisam atravessar a membrana celular. Aqui é um exemplo de um processo, então ele está entrando. No momento que entra, se forma uma vesícula. Essas vesículas com o material, a célula reconhece que não é um material estranho, ela pode fazer destruição desse material, ou ela pode expulsar esse material. Então, o material que conseguiu escapar da destruição e da expulsão, ele tem que encontrar ou o núcleo, se for DNA, ou o ribossomo, se for o RNA. Então, entrando no núcleo, conseguindo passar, ele passa as instruções genéticas para produzir o antígeno. A grande discussão é que vacinas de DNA têm o risco de serem incorporadas ao genoma humano, tem mais facilidade e, segundo, né, os artigos, alguns artigos dizem que a de RNA é segura porque não tem o risco de incorporação. O RNA mensageiro, ele é uma fita única de ácidos nucleicos, então ele tem que fazer todo aquele processo, entra na membrana, atravessa, escapa das vesículas e vai à busca do ribossomo, que é uma espécie de fábrica das células, que é uma fábrica de proteínas. Ele vai até lá, ele dá as instruções e a célula começa a produzir a proteína de interesse, né, que é uma parte semelhante ao do vírus. Então, o RNA mensageiro, então ele leva esses códigos para o ribossomo. Então, a gente vê aqui um exemplo. Então, a entrega, né, o veículo seria em azul, o RNA mensageiro protegido, entra na célula, faz a translação, começa a produzir, aqui em verde,
as proteínas semelhantes ao do vírus, é expresso pela célula e o sistema imunológico reconhece.